Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Iniciamos neste momento mais uma edição do seu tradicional Conexão ND. Hoje com a presença honrosa e muito especial, Dr. Sérgio Marcondes Brincas. Ele é médico radiologista formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, com residência médica em radiologia no Complexo Hospitalar Heliópolis e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Diretor executivo do Hospital Bahia Sul, diretor técnico do Clínica Imagic e presidente do Hospital Care aqui em Santa Catarina, um grupo hospitalar de expressão e atuação nacional. Doutor Sérgio Brincas, grande prazer e honra recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Boa noite a todos, né? E espero poder contribuir com informações sobre esse nosso trabalho em prol da sociedade. Maravilha. A partir deste ano, o Hospital Care está também arrendando aí e atuando na administração do Imperial Hospital de Caridade, o mais antigo e mais tradicional na área hospitalar aqui em Santa Catarina. O que vai acontecer no Hospital de Caridade? Ou já está acontecendo, doutor Sérgio? Já está acontecendo. Esse processo de arrendamento teve início agora em fevereiro, né, onde a gente começou uma nova empresa, mas trazendo toda essa tradição do nosso Imperial Hospital de Caridade, que é um patrimônio de toda a sociedade. A gente começou o nosso trabalho muito focado em recuperar segurança estrutural e conforto para os pacientes, que são duas coisas que a depreciação imobiliária vinha prejudicando muito. Então, os primeiros meses foram muito focados nisso, na parte de estrutura, né? E na parte assistencial de reconstrução de diversos processos e reorganização de processos assistenciais para garantir também segurança, né? E como é que os médicos receberam, seus colegas, esse arrendamento e essa inovação, essa nova forma de administrar o hospital? Apesar de muita gente acreditar que era muito difícil esse projeto, porque ele é muito desafiador por si, né? A notícia veio muito bem. O Hospital de Caridade é um patrimônio inquestionável da medicina, da história da medicina de Santa Catarina, não só da história, porque ele não é só passado, ele é presente, né? Ele é muito sólido ainda no presente. E a classe médica tem um carinho muito grande pelo Hospital de Caridade. Foi a escola de muitos de nós, foi minha escola também, né? Aprendi muito lá dentro ainda como estudante. Então a classe médica recebeu isso muito bem, principalmente pelo trabalho que vem sendo feito na imagem e no Hospital Bahia Sul, porque esse histórico de trabalho dá segurança ao médico de que é um projeto construtivo, um projeto de futuro. Eu acho que a imagem, desde o princípio, eu estou lá desde o início, né? A gente conseguiu construir uma parcela significativa desse novo momento da medicina atual que Florianópolis vive, que Santa Catarina vive. O Hospital Bahia Sul é a continuidade disso e esse arrendamento, essa recuperação, esse novo momento do Hospital de Caridade também me parece ser, e comunica para a sociedade médica um mesmo perfil, né? Doutor Sérgio Brincas, eu vi a Faculdade de Medicina da Universidade Federal nascer. Era ali na rua Ferreira Lima, não é? Cheguei a a sede aula administrativa, digamos assim, né? E também o anexo do Hospital de Caridade. Então, a faculdade nasceu no Hospital de Caridade. O senhor estudou naquele anexo também, não? Eu estudei uma matéria ali, a minha já era na Universidade Federal, lá no Pantanal, lá na Trindade, né? Mas eu ainda tive aula ali na Ferreira Lima e fiz bastante estágio e bastante formação, apesar de já existir o Hospital Universitário também no Hospital de Caridade, né? Ainda em relação ao arrendamento do Hospital Imperial Hospital de Caridade, os servidores também hoje estão satisfeitos pelas informações que o senhor tem? Houve muita modificação interna? Isso é sempre um ponto delicado, né? A gente criou uma nova empresa, criou um novo quadro funcional, mas obviamente a história está com esses funcionários que sempre fizeram parte. Mas existe sempre, por mais que o hospital tenha passado dificuldades, né, existe sempre um apego muito grande das pessoas às empresas onde trabalham, né? E graças a Deus isso existe porque isso garante, mesmo com dificuldades, uma longevidade. Quando chega um projeto desse, uma transformação tão grande, obviamente, as pessoas que fazem parte do quadro funcional, elas têm muito medo. Muitas saem pelo medo da transformação, pelo medo de um novo ambiente, porque aquele lá, por mais que tivesse dificuldade, é uma dificuldade conhecida, né? Quando você vai para um novo modelo, é uma dificuldade desconhecida. Sim. E são promessas de um futuro melhor também desconhecidos, abstratos, né? Então, é normal que as pessoas tenham esse medo de fazer parte, algumas, né? Algumas optaram por sair, não fazer parte, a gente oportunizou, porque eu acho que ninguém é obrigado a vir para um novo projeto, então tem que ter oportunidade de sair. E muitas pessoas também que queriam já sair,
no meio da insustentabilidade financeira, ela não consegue sair. Ela não consegue a oportunidade de sair. Mas aí a gente monta um novo quadro, que traz pessoas novas, com ideias novas, oxigenando para uma transformação não cultural nem de valores, mas uma atualização de valores e cultura. E grande parte desses funcionários que fizeram a história recente do Hospital de Caridade também são convidados e hoje fazem parte dessa recuperação de um novo Hospital de Caridade, né? É bom fazer isso com as pessoas que fazem parte de lá, que fizeram parte daquele momento do hospital, né? Então, que eles mesmos reconstruam, né? Do quadro atual, permaneceu quanto por cento, você tem ideia? Nós ficamos, assim, saiu mais ou menos 1/3 espontaneamente, por opção, mais ou menos 1/3 do quadro de funcionários, e aí, quando se criou a nova empresa, esse outro quadro de funcionários, esses outros 2/3, mais ou menos, resolveram fazer parte também dessa nova empresa, né? Doutor Sérgio, o senhor sabe melhor do que eu, o senhor começou trabalhando lá em radiologia, era isso? Isso, comecei trabalhando lá. Uma das características do Imperial Hospital de Caridade era o caráter humano do atendimento, da assistência médica prestada lá e hospitalar aos pacientes. Essa é uma preocupação grande da arrendatária, do Hospital Care? O Hospital de Caridade é pura tradição, né? A gente estava conversando agora, o Brasil vai fazer 200 anos de proclamação da República, o Caridade tem mais tempo da independência, o Hospital de Caridade tem mais tempo do que a independência brasileira, né? Então, isso é fundamental a gente dizer que a tradição e a história deles são fundamentais. A imagem, o Hospital Bahia Sul nasceu da imagem, e a imagem nasceu do Hospital de Caridade, nasceu dentro do Hospital de Caridade. Então, a gente nada mais é do que um desdobramento da própria história do Hospital de Caridade. É a volta. É a volta, na verdade, é o retorno, né? É um conceito interessante que, assim, a gente volta para casa para ajudar a nossa própria origem, porque se não fosse o Hospital de Caridade, nós também não teríamos surgido, né? O Hospital de Caridade nos oportunizou surgir. Então, se o Hospital de Caridade não fosse uma referência em humanização, em assistência de qualidade, num corpo clínico sólido, sério, comprometido, nós não faríamos uma operação dessa, porque recuperar estrutura física, recuperar prédio, é complexo, mas eu acho mais simples do que recuperar uma cultura com virtudes questionáveis, né? É muito mais difícil você recuperar uma operação com vícios, uma assistência hospitalar com vícios negativos, do que você recuperar um prédio com dificuldades de estrutura, né? Então, se não fosse essa essência do Caridade, talvez a operação nem fosse atrativa para que a gente assumisse, né? Como líder desse processo, que convenhamos é um processo complexo, delicado e desafiador, como o senhor colocou, o que o senhor sente entre os seus colegas médicos e os profissionais da saúde, enfermeiros e tal, e também os servidores em geral? O clima é de expectativa, é de confiança? Qual é a sua avaliação? O clima hoje ele é muito bom. Otimista? Muito otimista, né? Eu acho que alguns movimentos são muito sólidos. A gente recuperou ambientes onde o paciente transita, a gente recuperou onde o paciente se interna, a gente recuperou estruturas que inicialmente poderiam representar alguma ameaça, algum risco. E fora isso, a gente reposiciona o hospital com algumas coisas muito positivas, tipo a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, que é uma inovação para todo o mercado da saúde, no país inteiro. A gente trouxe um robô da Inglaterra, só existem 3 operando hoje no Brasil, né? A gente trouxe, ao invés de colocá-lo no Hospital Bahia Sul, nós colocamos no Hospital de Caridade. Por quê? Porque somos todos partes da mesma coisa. Quando a gente começa a sinalizar esse tipo de recuperação, esse tipo de futuro, tanto para o corpo clínico como para o quadro funcional, obviamente todas aquelas pessoas de bem intencionadas e que querem ver a medicina se transformar, elas se engajam. Então hoje o ambiente é muito bom, muito positivo. Quando houve a inauguração, o lançamento desse novo equipamento, eu tive o prazer de estar lá convidado e percebi primeiro a presença ostensiva e bastante representativa da classe médica, mas vi também que já executaram uma reforma na entrada principal, tradicional antiga, né, do Hospital de Caridade, que pouca gente conhece, aliás, né? E que tem uma história extraordinária. Isso já fez parte da estratégia de oferecer ao público uma nova... Eu vou simplificar, jornalista. Assim, se a gente olhar o Bahia Sul, é um prédio moderno, atual, com uma arquitetura estética avançada, e o Hospital de Caridade é o oposto, é um prédio histórico, é um patrimônio histórico. O que a gente tem que fazer para reposicionar? É transformá-lo num patrimônio histórico e que a própria história é admirada. Então, a gente colocou essa entrada, a recepção do paciente, no local mais antigo do hospital, que representa realmente a história.
E a gente recuperou aquele ambiente para que ele fosse atrativo. E hoje ele é muito mais confortável, cômodo e muito belo. A gente recuperou, expôs as paredes antigas como elas eram, justamente porque isso vai gerar mais segurança nas pessoas, vai gerar uma atração. O histórico é muito belo, né? O patrimônio histórico é muito belo, então ele tem que ser restaurado. Então isso faz parte, sim, desse nosso projeto. Isso traz um médico também, porque a gente deixa de ter uma estrutura envelhecida para ter uma estrutura histórica mais atual. Isso é, assim, grande. A Europa, que todos nós adoramos, né? A Europa inteira é histórica, né? Só que é um histórico atual. E é isso que a gente quer buscar dentro do Hospital de Caridade. Esse equipamento de robótica lá, né, que realmente é impressionante, a modernidade dele, já está funcionando normalmente? Já está funcionando. E qual é o resultado disso? Ele é uma nova fase. Eu acho que a robótica é uma nova fase da cirurgia. Assim como a videolaparoscopia, a cirurgia por vídeo foi uma transformação dos últimos 15 anos, eu acho que a robótica é a próxima transformação. Porque a precisão cirúrgica dela é tão grande que ela poupa o corpo de diversos danos colaterais que haviam durante o procedimento cirúrgico que a gente nem se percebia. Então a recuperação do doente é muito mais rápida, o grau de complicação é muito menor, pacientes com muito risco cirúrgico, eles têm uma exposição muito menor a esse risco durante o procedimento. Então, para mim, assim, eu tenho pouca dúvida de que é o futuro da cirurgia. Em diversas especialidades, talvez não todas, mas em muitas delas. Claro, ele tem que ganhar escala. Existe uma transformação grande de valores, de preços, até que ele possa ser escalado a ponto de transformar a história cirúrgica, né? Esse que foi instalado já está funcionando lá no Caridade. Ele atua exatamente em que áreas de cirurgia? São diversas especialidades do aparelho digestivo, aparelho urológico, são diversas especialidades que já fazem. Todas as especialidades que já têm procedimentos cirúrgicos robóticos podem ser praticados lá nesse mesmo robô. O que muda nele é algo da tecnologia que até então não tinha no país, que ele é mais simples, mais ágil, tem uma diferença de configuração. E os seus colegas que estão atuando nesse equipamento de robótica aí, como é que é? Eles estão felizes, né? Porque é uma oportunidade para quem ama o que faz, né? Eu sou do diagnóstico por imagem. Para a gente, quando tem um avanço tecnológico, como os que a gente tem hoje na imagem de ressonância magnética e de tomografia, é uma alegria você transformar, você poder fazer algo como qualquer grande centro de medicina faz. Para cirurgia é a mesma coisa. Quando você entra numa robótica daquele porte, é o mesmo robô que está hoje na Inglaterra, é o mesmo robô que está em diversos centros do país e do mundo, alguns do país e vários do mundo, que são lideranças na especialidade cirúrgica. Então, para o cirurgião é uma oportunidade excelente de se atualizar e passar para a próxima fase da cirurgia, né? Para esse ano, em termos de novos aparelhos para equipar o Caridade, alguma previsão? Tem vários chegando, né? Tem várias transformações. Já chegou também dentro da urologia um sistema de laser para cirurgia que complementa as cirurgias que são mais indicadas para robótica, tem menos indicação na robótica, mais indicação no laser. Então, vem chegando outros equipamentos, tem previsão de chegar outros equipamentos de diagnóstico por imagem também, e a gente vai atualizando. Tem uma hemodinâmica chegando, uma hemodinâmica nova chegando agora nos próximos meses. Então, a gente vai aos poucos atualizando o hospital e investindo em toda a estrutura, né? Doutor, fui obrigado a fazer dois exames de ressonância magnética. E vou confessar para o senhor que eu fico desesperado. Porque tem a alternativa de fazer com anestesia, né? Mas eu recebi a recomendação de não fazer, e aí suportei. A medicina e a engenharia não evoluíram em relação a essa questão da ressonância, hein? Na verdade, evoluíram muito, porque hoje os exames são muito mais rápidos e muito menos barulhentos do que eram no passado. Quer dizer que no passado era 20 minutos eu ficava uma hora lá debaixo. Isso vai evoluindo, vai se transformando. E agora com novos recursos, com inteligência artificial, o tempo vai ficando cada vez menor. O ruído faz parte do mecanismo físico da ressonância magnética, por isso que ele é barulhento. Mas assim, aos poucos essas tecnologias vão avançando também, né? E a sedação, ela é segura também, é um procedimento seguro, como a gente faz para diversas... A sedação, todo procedimento tem risco, né? Mas a sedação hoje, ainda mais por tempo tão curto, ela é muito segura hoje. Então, também para quem tem esse desconforto, é uma coisa muito pessoal. O desconforto com aquele ambiente. Tem gente que relaxa e dorme também. Quando eu era mais jovem, eu sofria muito de pedra do rim. E foi me recomendado pelo especialista fazer aquela litotripsia. E depois eu acabei tendo uma pequena sequela. Esse exame de imagem
pelo tubo também não tem sequela nenhuma para o paciente? Não. Nada, zero? Não, esses exames de ressonância magnética não. Tem algumas contraindicações, mas assim, sequela ou risco não tem nenhuma. O senhor que é especialista em radiologia, melhorou a facilidade, ficou mais fácil fazer o exame a partir da ressonância do paciente? A gente não pode confundir uma coisa, né? Cada método diagnóstico, ou cada método tem Vamos ver, suas ressonância, indicações. ultrassonografia e radiografia. E a tomografia computadorizada. Então, Certo. cada um tem suas indicações em cada momento. Vamos ver então, doutor. Vamos usar um exemplo. Tem um que é uma das minhas subespecialidades, um tumor ósseo. O tumor ósseo, a ressonância ela é excelente em estadiar, quer dizer, dar limites, mostrar as características internas, mas o diagnóstico diferencial, onde eu raciocino as principais características do tumor para tentar chegar num diagnóstico antes de fazer uma biópsia é o raio-x. Então, o raio-x me dá mais substrato para o primeiro diagnóstico do que a própria ressonância. A ressonância já em compensação. Então, cada um tem seu uso. Tem situações em que a ultrassonografia é muito superior à tomografia, por isso que a gente precisa estar no ambiente. O senhor está me dando esclarecimento, inclusive, de ordem pessoal. Imagino que para milhares de telespectadores seja para o seguinte, porque às vezes o médico pede uma ultrassonografia e um exame, um raio-x. Agora está esclarecido, cada um funciona... Cada um tem seu uso. Nós vamos fazer uma investigação da mulher. Geralmente ela faz a mamografia e a ultrassonografia juntas, o acompanhamento. Por quê? Porque elas se complementam, não é que uma é superior à outra. Um método é superior ao outro, de acordo com aquilo, é a mesma coisa da cirurgia robótica. Nós não faremos tudo por cirurgia robótica hoje. Existem as indicações específicas para cirurgia robótica. Outros procedimentos ainda são mais eficientes, mais seguros, na cirurgia por vídeo, eventualmente até na cirurgia aberta, em emergências em abdômen agudo, por exemplo. Então, assim, por isso que existe o conhecimento técnico bem aplicado. Ele não pode ser genérico, né? A gente tem um conceito que a gente não pode, na medicina, a gente tem que alocar o recurso onde ele é mais eficiente. E não, o recurso não é uma bandeira de marketing, não é uma bandeira de propaganda, é uma bandeira de terapêutica. Então ele tem que ser bem aplicado. Né? A conhecida emergência do Imperial Hospital de Caridade está em fase de reformas. Qual é o objetivo dessa reforma, basicamente? Ali vai nascer um sonho antigo nosso, que é uma unidade pediátrica, né? A gente vem preparando já há um tempo essa unidade pediátrica. Obviamente, nesse momento, principalmente em Santa Catarina, nós passamos por um momento da pediatria fora do comum. Exatamente. Nunca se viu uma complexidade tão alta, sequela dos últimos 2 anos que vivemos, né? Mas a decisão anterior a essa crise, né? Anterior, só que o que a gente viu agora, nós vamos aumentar a complexidade. Então, nós estamos na fase de treinar equipes, montar protocolos, definir o corpo clínico e aumentar a complexidade para não deixar nenhuma exposição. Quando a gente começa um negócio novo em saúde, uma especialidade nova, a gente tem que lembrar que a gente não pode se expor, não pode deixar de contingenciar os riscos que tem esse atendimento. Né? Qual é a previsão de inauguração dessa unidade, que é importantíssima para a cidade, né? É breve, nós estamos nas tratativas finais, para padronizar os protocolos, os formatos de atendimento, treinar a equipe, definir corpo clínico. Em breve teremos novidades. 1 mês, 2 meses, 4? De 1 para 2 meses aí eu acho que a gente pode falar. Maravilha. Doutor Sérgio Brincas, importante diretor do Imperial Hospital de Caridade, na parte administrativa hospitalar, da Clínica Imagem, do Hospital Bahia Sul, uma iniciativa da iniciativa privada que garantiu atendimento durante a pandemia, principalmente, e ultimamente também em várias especialidades, e presidente do Hospital Care aqui em Santa Catarina. Entrevista que está disponível na íntegra no portal ND+, e também nas redes sociais da internet. Doutor Sérgio, temos aqui vários itens aqui da pauta para conversar a respeito da assistência médica hospitalar, das unidades do Hospital Care aqui em Santa Catarina. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e retornamos logo em seguida. Até já. Estamos apresentando o seu Conexão ND, pela Record News. Hoje, com a honrosa presença do médico Sérgio Marcondes Brincas, que é especialista em radiologia, diretor técnico da Clínica Imagem, diretor executivo do Hospital Bahia Sul, responsável pelas mudanças que estão sendo realizadas no Imperial Hospital de Caridade e presidente do Hospital Care de Santa Catarina, que é exatamente o grupo hospitalar que arrendou o Imperial Hospital de Caridade. Doutor Sérgio, pediatria vivendo ainda momentos difíceis em Santa Catarina. Isso tem alguma repercussão, então, na
na implantação dessa nova unidade pediátrica do Imperial Hospital de Caridade? Como eu havia falado antes, isso nos fez repensar o modelo de negócio e aumentar a complexidade para que a gente suportasse qualquer movimento ou qualquer nova complexidade que viesse. Mas em breve isso aí vai estar funcionando também. Essa demanda e até a falta de leitos, né, como já se viu, né, ela estava prevista na sua avaliação, o senhor que está na área, ou foi realmente surpreendente? Na verdade, faz parte desse novo mundo que nós vivemos pós-pandemia, né? Perfeito. Eu acho que talvez seja, não sou especialista em saúde pública, mas talvez seja o reflexo do não atendimento aos planos, ao cumprimento dos planos vacinais por parte da população, apesar de estarem disponibilizados. Talvez o isolamento das crianças que ficaram 2 anos isolados e nós não desenvolvemos essas crianças não desenvolveram tanta imunidade. Então, eu acredito que possa ter uma relação, porque a gente nunca viu algo parecido com isso daí, né? Então, doutor, o senhor conhece melhor do que eu que durante a pandemia todos os hospitais foram fundamentais no atendimento da população, sobretudo aqueles que foram contaminados tiveram que ser hospitalizados. Mas o Bahiaçu também ocupou exerceu um papel fundamental aqui. Que lições o senhor tira dessa atividade difícil, né? Imagino, né? Foi uma coisa desafiadora também para o senhor como diretor do hospital, né? Eu acho que foi desafiador para toda a sociedade, né? Mas eu acho que o grande aprendizado... Primeiro, o aprendizado é que os hospitais estão a serviço da sociedade. Isso é fundamental, né? A gente entender, e isso colocou a saúde também numa outra posição, porque a sociedade também tinha se esquecido há muito tempo da importância da saúde, da terapêutica, né? A gente pensa muito na saúde, qualidade de vida, vamos correr na praia, vamos fazer ginástica, vamos nos alimentar bem, mas tem o outro lado também, né? Quando eu tenho um problema, onde está essa estrutura para me dar essa retaguarda? E a pandemia colocou a saúde num ponto que há muito tempo não se via. E trouxe agora na nova fase um novo nível de exigência. A gente precisa dar satisfação e dar vazão a essa necessidade social. Na pandemia, eu acho que foi um grande exercício de humildade, porque se a gente parar para pensar, ninguém sabia como fazer no começo. E ao longo do tempo a gente foi aprendendo a lidar com aquilo, mas aquilo ainda era mais forte do que a gente, até que se entrasse nos programas vacinais e que as primeiras infecções passassem na maior parte das pessoas, né? Mas os recursos que a gente tinha para aplicar também não eram recursos avançados, eram recursos relativamente simples, né? Ventilação, suporte hídrico, heparinização, o anticoagulante. Então, não eram recursos tão complexos, né? Eram poucos os recursos complexos que a gente tinha. Então, eu acho que para a medicina um grande exercício de humildade, né? Do quanto a gente precisa estar preparado para o inesperado e o incerto. A gente não tem tanto controle sobre as coisas talvez como a gente pensasse no começo. O senhor sabe melhor do que Santa Catarina tem uma outra particularidade. Além de ser um estado completamente diferente, né, e exemplar para o Brasil inteiro, na área hospitalar são os hospitais comunitários e os hospitais filantrópicos. Agora, eu sou de uma época em que um exame médico, a consulta médica, era o médico examinando o paciente. Hoje, o médico praticamente não examina, pega os sintomas e pede lá os exames laboratoriais ou exames de imagem, não é isso? E a minha sensação, doutor, é o seguinte: administrar um hospital qualquer tamanho não é coisa para amador, é coisa para profissionais e tem que ser entendido na matéria em administração hospitalar, equipamento hospitalar, etc. É isso aí mesmo? Ponto 1. Essa transformação da medicina. A medicina aumentou muito em complexidade. O médico continua examinando, ele continua participando, sendo peça fundamental no norte da terapêutica do paciente, só que ele tem um arsenal muito amplo hoje. Que não tinha antes? Que não tinha. Sim. Isso lhe dá muito mais armas, mas ele transforma também a medicina daquela muito mais simples numa estrutura muito robusta. Quando essa estrutura é muito robusta, eu tenho investimentos muito altos, eu tenho custos muito elevados, eu tenho um processo administrativo muito mais complexo. O que acontece? Você só faz isso com uma capacidade administrativa muito maior e hoje no ambiente que a gente está, da saúde, da transformação do mercado da saúde, a gente só faz isso em escala. A gente só consegue atingir esses mesmos resultados em escala. Foi uma das coisas na pandemia. Nós, por já estarmos dentro de uma corporação, nós tivemos acesso a muito mais oportunidades, muito mais recursos. Foi um trabalho muito local, de atividade local, mas fazendo parte de uma corporação você tem outras oportunidades que quando você está sozinho você não consegue. Então eu acho que esse novo momento da medicina é isso daí. O médico ele tem um papel fundamental, mas ele não é... Antes era ele que exercia grande parte, ou o médico e a enfermagem, né? Porque era a assistência em si, né?
Hoje a complexidade é muito maior, então tem muitas outras profissões fazendo parte desse mesmo atendimento. E envolve, inclusive, a questão financeira, imagino, porque antigamente o tesoureiro resolveu o problema de qualquer hospital, de acordo? Hoje tem que ter alguém com entendimento de contabilidade, alta contabilidade, cálculo atuarial, de acordo, doutor? Exatamente. A complexidade da gestão da saúde, não vou falar nem tanto a gestão hospitalar, a gestão da saúde em si, porque cada segmento da saúde tem sua complexidade. A complexidade é muito grande. Então, a quantidade de profissões que surgem ao redor daquela terapêutica, que é o objeto fim, né? O objeto fim é a gente prestar a mesma assistência de saúde que prestava lá atrás. Mas o que existe ao redor é muito mais complexo, né? Doutor Sérgio, o senhor sucedeu o saudoso neurologista, doutor Irineu Berkenbrock, pessoa maravilhosa, que liderou esse processo aqui, né? Junto com vários médicos, como o senhor, e também vários empresários aqui que tiveram essa coragem, né? Elogiável de construir esse hospital maravilhoso aqui em Florianópolis. O que vai acontecer no Bahia Sul daqui para frente em termos de melhoria da qualidade? Na verdade, eu tive o desafio gigantesco, né, de suceder pessoas como o João Nilson Zunino, Irineu Bradbeck, que eram pessoas geniais, fantásticas. O que a gente precisa deixar é exatamente isso. A gente passa, mas as instituições continuam. O Hospital de Caridade é o maior exemplo desses, né? Até quando a gente tinha várias dificuldades, estava aprendendo com o Hospital Bahia Sul, a gente olhava para o Caridade e dizia assim, ele está ali há 200 anos, quem sabe a gente estará aqui daqui a 200 anos também. E eu acho que o projeto é esse. Como você consolida, hoje nós somos o Hospital de Caridade, o Hospital Bahia Sul, a Maternidade Santa Helena, que agora faz parte do grupo, ela se juntou a nós, e a Clínica Imagem. Então hoje nós começamos a realizar e transformar um grande sonho nosso local, que é ter uma grande instituição de saúde em Florianópolis, uma estrutura de grande porte, que pudesse trazer um ambiente de saúde semelhante ao que tem os grandes centros, que nos trouxesse ainda mais segurança, mais capacidade de investimento, mais capacidade assistencial, mais escala, mais capilaridade, mais acesso à saúde. Então, essa integração de novas unidades, ela dá mais acesso. Que é um sonho antigo que a gente tem como médico aqui de Florianópolis. Né? Uma dúvida que certamente o telespectador lá em residência, no seu escritório, deve estar fazendo. E antigamente o Hospital Celso Ramos, público, o Hospital Caridade público também, ou filantrópico, na verdade. Hoje é esse complexo hospitalar que o senhor dirige. Como é que fica o pessoal do SUS? Tem atendimento? Nós temos aí algum atendimento. A Imagem sempre teve algumas linhas de cuidado. A Clínica Imagem? A Imagem sempre teve, em toda a sua história, desde 94, quando ela surgiu, sempre teve contrato SUS, né? Sim. Foram os primeiros contratos de ressonância magnética SUS do Brasil. Opa! E o Caridade é a história do Caridade, é algo que a gente pretende trabalhar junto, a gente vem trabalhando isso com o poder público também, porque é uma parceria do poder público, é um interesse comum, né? Mas a gente pretende que isso seja viável e cada vez maior, né, dentro do Hospital de Caridade, algumas linhas que realmente façam diferença para o poder público, né? Sempre dentro da necessidade do próprio poder, né? O Bahia Sul tem atendimento SUS também, não? Não, tem alguns poucos, mas são muito restritos. Eles estão todos dentro do Hospital de Caridade. A tabela do SUS não, definitivamente não foi reajustada, parece, há mais de 10 anos e não compensa, né? A tabela SUS ela tem uma defasagem muito grande, né? Se criaram outras linhas de compensação para as tabelas, mas elas têm defasagens ainda muito grandes, históricas. Esse é um dos problemas, então, imagino, para o atendimento. É um dos problemas, porque eu acho que tem muita coisa aqui para o poder público. A gente está numa maturidade da sociedade que a gente já entendeu que o poder público não pode fazer tudo sozinho e a sociedade vai ter que ajudar, né? Em diversos ambientes, fora da saúde, inclusive, né? Na própria cidade, né? Na reestruturação da cidade. Então, na saúde, eu acho que é a mesma coisa. A gente tem... existe uma dinâmica de trabalho, de investimento, de reação dentro da iniciativa privada que o poder público não tem, porque ele tem regras para seguir, ele tem que trabalhar com outros processos que são muito mais lentos, morosos e que fazem ele perder, às vezes, competitividade ou eficiência financeira. Então, exageradamente burocrático. Muito, muito. Por toda a realidade do ambiente que a gente sabe. Então, eu acredito, como tudo na sociedade moderna, a parceria público-privada é o futuro. Melhor exemplo disso, fora da área da saúde, na minha opinião, eu digo isso com muito prazer, são as praças de Florianópolis. A Praça Celso Ramos, a Praça 15, a Praia Oliveira, a Praça Nossa Senhora de Fátima, é um brinco, né, doutor? Hoje dá gosto de ver, né? Dá bom circular com a família, com os amigos. Né? E que se não fosse essa parceria em que a iniciativa privada assume essa responsabilidade de melhorar o ambiente, a gente está participando também de uma discussão que tem sido puxada pela Prefeitura, pelo Floripa Amanhã, agora também pelo Tribunal de Justiça sobre a praça e aquele entorno da região onde fica o Hospital de Caridade, onde fica o Hospital Bahia Sul, onde tem o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas. Então, aquele é um ambiente
público, mas que interessa muita gente da iniciativa privada. Então, enquanto a gente não faz a mesma coisa com a saúde, eu acho que quanto mais a gente fizer isso na saúde, melhores serão os resultados. Né? No complexo do hospital, o que é que você acabou de citar? Maternidade Santa Helena, quais são as perspectivas aí para ela? A maternidade Santa Helena, ela sempre foi para nós um exemplo, né, de uma medicina bem praticada, de uma especialidade bem praticada. Eu falei agora há pouco do acesso, né? Então, para gerar acesso, a gente precisa que outras especialidades façam parte. É uma especialidade que a gente não tinha, a maternidade e a neonatologia, né, que é principalmente o primeiro mês. E a gente precisa aprender com quem é bom. Então, ao invés da gente fazer uma e concorrer com quem sempre se esforçou para fazer, a gente trouxe eles para que eles fizessem esse nosso projeto lá dentro. E outra coisa, como a gente quer gerar longevidade na sociedade, o grande projeto nosso, numa escala como ela tem, é gerar, no fim, longevidade para a sociedade. Então, para que a gente atinja a longevidade, vamos começar lá do começo. Então, desde o nascimento, desde o pré-nascimento, a gente tem no Hospital Bahia Sul, já tem implantado a cirurgia fetal, por exemplo, que é algo raro, poucos hospitais no Brasil têm. A cirurgia fetal nossa, ela já corrige algumas lesões do feto. Então, o feto já nasce saudável, porque a cirurgia após o nascimento é mais complexa. Nós temos uma parceria com a Clínica Materno-Fetal e com o Dr. Fábio Peralta, que é dos 3 maiores especialistas do mundo. Ele vem e opera aqui de vez em quando. Então, a gente tem umas agendas fechadas, ele vem e faz as cirurgias aqui dentro. Então, a gente traz a longevidade antes do nascimento. Quando a gente faz essa escala, a sociedade ganha muito, né? É o que a gente quer trazer, esse ganho social, né? Essa cirurgia fetal está acontecendo depois que o Hospital Quero assumiu a maternidade ou já existia antes? Veio depois por um movimento dos médicos da cidade. Doutor, na minha cabeça é uma coisa inimaginável, né? É um procedimento realmente delicadíssimo. É delicadíssimo muito especializado, e né? é fantástico o que se faz lá dentro, o que os profissionais fazem lá dentro. Esse profissional de São Paulo que vem operar com a gente, o Dr. Fábio Peralta, junto com o Dr. Miguel da Materno Fetal e os outros colegas, eles fazem algo que é realmente notável. São poucos lugares do país e do mundo que fazem. Então, para nós é um grande orgulho ter isso daí, né? Doutor Sérgio Brincas, com a sua especialização, o seu conhecimento, o domínio que o senhor tem na área da administração hospitalar e da saúde pública, o Brasil, Santa Catarina, principalmente, o Brasil inteiro tem muita Santa Casa, muitos hospitais filantrópicos, né? Que até tem problemas de administração. O Hospital Quer tem expectativa ou tem projetado aí para o futuro de assumir outras unidades no Brasil? Com certeza. A gente tem uma operação pouco semelhante a essa em Campinas, que é a Santa Casa de Campinas, a Casa de Saúde de Campinas, desculpa, e o Hospital de Caridade, que é muito mais complexa a operação, talvez seja uma das operações mais complexas que eu já vi, mas existem em todo o país, Santa Catarina é exemplo disso, de diversas dimensões, né? Casas de saúde, hospitais filantrópicos muito parecidos, com as mesmas dificuldades, as mesmas limitações. Quem sabe a partir desse nosso trabalho, que vai dar muito trabalho ainda, nós temos muita coisa para fazer, mas quem sabe a partir dele, para nós é um sonho, né? Que se consiga um novo caminho para que esses hospitais que sustentaram a nossa saúde até então sejam sustentáveis a partir de agora, né, nesse novo ambiente. A minha percepção é de que, pelo profissionalismo do grupo que o senhor dirige aqui em Santa Catarina, vai querer transformar a Caridade no exemplo para o Brasil, na melhor alternativa, melhor solução para o Brasil. Não tem a menor dúvida. A gente procura fazer dos nossos hospitais em todas as cidades um grande exemplo, né? De capacidade administrativa, de capacidade assistencial, de percepção de valor pelo paciente, de percepção de valor pelo médico. Esses são nossos focos. Então, se a gente conseguir construir isso nos hospitais e construir numa marca como é o Hospital de Caridade, que é um patrimônio social, eu acho que isso realmente pode reposicionar a saúde, né? Ainda mais num estado como o nosso, uma cidade como a nossa, que é focada em qualidade de vida. Não tem qualidade de vida sem saúde. Então, para nós, eu acho fundamental. Doutor Sérgio, ainda com a sua especialização, para funcionar bem a assistência médico-hospitalar, depende de boas instalações, de bons equipamentos, de formação de médicos ou de recursos humanos? Todo o conjunto, né? Nós precisamos de uma capacidade administrativa muito refinada. Precisamos de investimento e retorno financeiro para gerar equilíbrio econômico. Nós precisamos de médicos muito capazes, que Florianópolis tem muito médico muito capaz, que precisa de instituições sólidas. Perfeito. Precisamos de profissionais de saúde a serem desenvolvidos. Nós temos muitos profissionais de saúde e eles precisam ser permanentemente desenvolvidos. Isso é uma responsabilidade da empresa, é o que a gente busca. Isso não nasce pronto, isso dá trabalho. E a gente precisa do equilíbrio financeiro, segurança e qualidade assistencial. Né? Doutor Sérgio Brincas,
1 minuto e 20 segundos para uma informação adicional que o senhor tem para dar para os nossos telespectadores, a sua despedida, por favor. E agradecendo já a sua presença aqui, uma grande honra e o pronto atendimento do convite. Eu acho que o que a gente faz aqui, que é pegar empresas locais, médicos locais, equipes locais, colocar numa corporação de porte nacional para ganhar escala, para ganhar eficiência e inteligência, nada mais é que o povo daqui trazendo de volta para a nossa sociedade aquilo que é de direito dela. O Hospital de Caridade é o maior exemplo do patrimônio social retornando para a sociedade. Eu acho que é isso daí. É gente daqui fazendo o melhor, igual é feito em qualquer outro centro, para devolver para o nosso povo. O senhor se emociona quando fala desse projeto desafiador, é isso? Sempre, né? Isso é paixão. Assim que a gente faz as coisas. Doutor Sérgio, mais uma vez, então, muito agradecimento. Muito obrigado pela sua presença honrosa aqui. Essa entrevista está disponível no portal ND+, líder absoluto de audiência no meio digital, da comunicação digital em Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Grande abraço, doutor Sérgio Brinca, saúde, felicidade, muito sucesso aí nessa grande empreitada. Para nós todos, obrigado. Boa noite a você, caro telespectador que nos acompanha até esse momento. Um grande abraço, até a próxima.